o que pode e o que não pode no uso da inteligência artificial de artigo científico. É isso que eu quero esclarecer para vocês aqui hoje. Então, bora lá! E aí, minha gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E se você gosta de conteúdos sobre a utilização de inteligência artificial para a sua pesquisa científica de forma estratégica, ética e responsável, já baixa a tela e me segue. Gente, eu sei que as dúvidas são imensas, né? Uns falam que a gente pode utilizar a ferramenta de inteligência artificial, outros falam que não podemos porque elas são antiéticas e não sei o que. Eu mesma aqui tenho vários vídeos produzidos sobre o assunto aqui no canal, onde eu trago os cuidados que a gente tem que ter, né, sobre não cometer plágio, não ser antiético, sermos íntegros durante a nossa pesquisa científica e reforço também a utilização das ferramentas de inteligência artificial. Então, eu entendo a confusão existente. Então, bora falar aqui como essa questão de utilização de ferramentas de IA ainda está evoluindo, nós ainda estamos compreendendo a respeito, né? Ainda não há exatamente uma regulamentação a respeito disso. Vamos verificar o que as revistas científicas estão permitindo no momento, tá? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2025 e isso pode atualizar ao longo do tempo, mas não se preocupe que eu vou deixar vocês a par dessa situação. O que eu fiz para esclarecer essa dúvida e trazer aqui no vídeo para vocês? Eu fui nas políticas editoriais das principais editoras científicas de grandes revistas científicas que nós conhecemos na área da saúde, biomédica, multidisciplinar. Então, eu fui nas políticas editoriais da Elsevier, da Taylor & Francis, da Wiley, da Sage Publications, Spring Nature e PLOS ONE. Verifiquei as políticas editoriais novas relacionadas ao uso de IA na produção científica e fiz uma síntese para vocês, para trazer para vocês o que eles permitem com a utilização de ferramentas de inteligência artificial e o que eles não permitem na submissão de artigo científico dentro das revistas no âmbito dessas editoras. Então vamos direto ao ponto. Afinal, o que é permitido? Primeiro aspecto que nós observamos é melhorias de linguagem. Nós podemos utilizar ferramentas de IA para melhorar a legibilidade do texto, a fluidez na escrita, gramática, pontuação, estilo, tom do artigo científico. Então, especialmente as editoras Elsevier, Taylor & Francis, Spring Nature e Sage Publications, elas descrevem que isso pode ser realizado. E a Sage Publications, em especial, ela destaca como isso é útil para pessoas que não são nativas de um idioma. Então, nós que somos do idioma português brasileiro, podemos sim utilizar a inteligência artificial para nos ajudar na escrita em inglês para artigos internacionais ou até mesmo em outros idiomas. Porque quem tem um conhecimento no idioma inglês sabe que o português, ele tem mais firula, digamos assim, mais frufru, né? A gente adora utilizar de vários termos ou construir parágrafos grandes, um parágrafo de 4 linhas com a ideia completinha, sem nenhum ponto, apenas com vírgulas. E isso no inglês, gente, não é indicado. No inglês é muita praticidade e objetividade na informação científica que você está passando. Por isso, a inteligência artificial pode nos ajudar no refinamento final do nosso artigo para a tradução para o outro idioma. Segundo aspecto que é permitido é ajustes de imagens. Gente, eu vou ressaltar aqui que são ajustes. Então, nós podemos utilizar a inteligência artificial para melhorar brilho, contraste, equilíbrio das cores de uma foto, de uma imagem, desde que não comprometa a integridade da imagem, tá? E essa questão da imagem, da criação de tabelas de gráficos é especialmente importante. Vou formular melhor para vocês posteriormente no que não é permitido. Ainda para a gente entender um pouquinho mais sobre o uso de imagem e ferramentas de inteligência artificial, a Spring Nature nos dá uma luz maior sobre isso. O que eles orientam? Que a gente pode utilizar ferramenta de IA para gerar imagens, desde que essas imagens sejam baseadas nos nossos dados científicos verificáveis, nos dados empíricos, nos nossos dados que nós coletamos. A gente precisa ter muito cuidado para não pegar imagens de terceiros ou pegar conteúdos de terceiros e transformar esses conteúdos que não são nossos originalmente em imagens através da ferramenta de inteligência artificial. Outro aspecto que é permitido é o apoio na literatura científica, é o que
eu mais abordo com vocês aqui no meu canal no YouTube, que é justamente empregar ferramentas de inteligência artificial para a gente buscar artigos científicos que nós podemos citar ao longo do nosso trabalho. Então, sim, elas ajudam e muito na interatividade, né? Buscarmos por artigos, selecionarmos artigos ideais para utilizarmos nas referências. A Taylor e Francis, especificamente, ela traz o aspecto de auxílio na codificação. Então, quando a gente está falando de análise de dados qualitativos, a gente pode utilizar ferramentas de inteligência artificial para a geração de códigos, mas é reforçado que esses códigos, é claro, né, eles precisam ser revisados pelo pesquisador, precisam ser aprovados, precisam realmente estar alinhados com os dados que você coletou, gente. Então, a ideia é a seguinte, a ideia é que você não simplesmente joga os seus dados no Atlas TI, peça para ele gerar, fazer toda a codificação e você confiar 100% naquela codificação que foi criada para a criação de categorias temáticas. É lógico que você precisa olhar para aquilo ali para verificar se está fazendo sentido. E agora vamos para a responsabilidade dos autores. O que as editoras falam? Gente, é um consenso, tá? Especialmente as editoras Sage Publications, PLOS ONE e Taylor & Francis ressaltaram muito isso daqui, que se os autores utilizarem qualquer ferramenta de inteligência artificial para gerar textos, os autores, eles são responsáveis por aquele texto que é gerado e eles devem se assegurar que aquele conteúdo é acurado, que tenha validade e que não há nenhum plágio ali dentro daquele texto que foi gerado. É preciso assegurar também que as fontes relevantes, elas sejam citadas. E o mais importante, gente, que as editoras ressaltam, que alguns aspectos, algumas partes do nosso artigo científico não tem como a gente pedir para a inteligência artificial gerar por nós. Que aspectos são esses? Que partes são essas? São limitações, são as hipóteses, as implicações, os resultados, as conclusões que a gente tira nos nossos estudos, as limitações dos nossos estudos. Então, esses aspectos, eles dependem dos insights que nós, autores e pesquisadores científicos, precisamos ter sobre aquele estudo. Então, esses elementos, eles precisam representar por inteiro as ideias dos próprios autores. E é claro, no momento da submissão, agora, grande parte das revistas internacionais, elas estão pedindo que os autores acrescentem uma declaração caso tenham feito uso de ferramentas de inteligência artificial ao longo da produção científica. E aí, cada editora vai orientar onde deve vir essa declaração. Se a ferramenta de IA estiver integrante, for parte da metodologia do estudo, é claro, deve ser citada ao longo da metodologia, né? Qual ferramenta você utilizou, versão e para qual finalidade você usou essa ferramenta. Assim como a gente já faz isso, né? Já mantém transparência quando a gente usa um software de análise estatística, né? Um Atlas TI, quando a gente utiliza um Ryan na nossa revisão sistemática, revisão integrativa. Então, isso permanece da mesma forma, é respeitar a transparência e os princípios éticos. E especificamente a editora PLOS ONE, ela especifica que para além dessa descrição, os autores também são responsáveis por validar o output, né, a resposta ao comando que foi dada pela inteligência artificial que foi utilizada no estudo, né, o que é bastante interessante. Então, é uma avaliação que eles pedem que os autores façam e acrescente no estudo deles. E eles ressaltam também, né, que ferramentas que nós já utilizávamos, que não são inteligência artificial, como por exemplo, tem algumas ferramentas verificadoras de gramática, como o Grammarly, a gente tem os gerenciadores de referências, o Zotero, o EndNote. Esses tipos de ferramentas não precisam entrar nessas declarações, porque a gente está falando apenas de ferramentas de inteligência artificial. Agora, vamos falar o que não podemos fazer, o que não é permitido pelos autores na produção de artigos científicos. Primeira coisa que todas ressaltam é que a inteligência artificial não pode substituir os autores nas responsabilidades desses autores da produção do seu trabalho. Que responsabilidades são essas? Gerar textos, gerar resultados originais, criar códigos ou qualquer dado primário sem a metodologia robusta da forma que ela deve acontecer. E é claro, né, recuperando um pouquinho do histórico de como aconteceu, né, principalmente esse boom no âmbito da produção científica, que inteligência artificial não pode receber crédito de autoria nos artigos científicos, ou seja, eles não podem ser listados como coautor.
Outro aspecto que eles colocam é que a IA ela não pode criar ou alterar imagens, figuras, tabelas, nem gráficos, a não ser que a ferramenta de IA, gente, faça parte da metodologia do estudo. E aí, nesse caso, né, é aquilo que eu falei para vocês, que isso seria detalhado na seção de materiais e métodos. E uma última orientação do que não é permitido, que não é diretamente para os autores, mas eu acho super válido trazer aqui, é que nem editores, nem revisores de revistas científicas podem colocar um artigo científico, material suplementar, qualquer material que vai ser avaliado, que vai ser lido, numa ferramenta de inteligência artificial. Porque isso pode acabar ferindo, né, os princípios de confidencialidade e o contrato de propriedade intelectual daquele material, né, quando você joga ela numa ferramenta de inteligência artificial. E outro aspecto interessante que eu encontrei é que as editoras estão se esforçando e estão dedicadas a encontrar alguma ferramenta, né, alguma inteligência que eles consigam identificar textos gerados por IA no meio do artigo científico. Então, assim como antigamente a gente não tinha identificadores de plágio e hoje temos, eu acredito que em breve nós teremos identificadores mais precisos para identificar textos gerados por ferramentas de inteligência artificial. E outro aspecto interessante é que algumas editoras também apresentam já nas suas políticas editoriais aspectos que podem indicar que o autor utilizou ferramentas de IA. Então, esses padrões já estão começando a surgir. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, coloca aqui nos comentários que quem sabe eu gravo um vídeo a respeito. Então, minha gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, já dá o gostei aqui embaixo e também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo e muito obrigada por assistir. Até mais!